Olá, Roberto Vitello, é o Glaucio mais uma vez. Vamos iniciar a correção do seu exercício E6 e o E7, né? Mas eu já abri aqui o seu exercício E7 e como os modos e o exercício eles são cumulativos, eu vou corrigir o E6 e o E7 dentro do seu arquivo do E7. Então, estou abrindo aqui o seu E7, ele fala sobre os filtros, né, de folhas de relatório. Enfim, eu vou cancelar para a gente depois verificar passo a passo isso. Não vou também abrir o seu pool de recursos, para a gente começar um a um até corrigir o seu exercício E6 todo, depois o E7. O E6 ele vai do passo 15 até o passo 20, passo 19 na verdade. E depois temos aqui os outros do modo do exercício E7. Então, eu não estou vendo aqui o 19, né? Vamos ver depois o que aconteceu com o seu passo 19. Está aqui Está aqui assim, só que não está na tela, mas ele está aqui embaixo. Vamos começar aqui pelo passo 15, onde falamos sobre custos. Falamos sobre recursos no exercício passado, agora vamos falar sobre custos. E no E7 falamos sobre controle. Começamos pelos custos, falando sobre custos fixos. Então, ó, temos todas essas colunas, esses campos de custos nesse passo 15. E aqui começamos pelo custo fixo. Ó, pelo menos uma atividade tem que ter um custo fixo. Você colocou aqui, ó, uma, duas, mais de uma atividade, um custo fixo. Então você cumpriu o exercício. E nessa função, né, de eu colocar o custo fixo, então seu primeiro número vai ser justamente o número que você colocou aqui nos custos fixos. Então anota aí o primeiro número, está aí na tela, o número que você colocou para os custos fixos é o seu primeiro número. E vamos reparar então, Roberto, que esse custo ele é incluído no custo total do projeto. Esse custo total engloba todos os custos do projeto. Então engloba os custos com o pessoal, né, que a gente colocou o custo por hora, que multiplica quantas horas cada um dos recursos trabalham, os custos materiais, recurso tipo custo, né, e esse custo fixo. Então está tudo incluído aqui, tanto é que a gente vê esse 0,1 fazendo parte desse custo total. Vamos ver aqui o custo extra, que seria o custo com hora extra, né, caso você tivesse aqui, mas como a gente não tem no exercício, não aparece aqui. E o custo base, que é o custo da linha de base, que está bem diferente do custo atual, né, então você fez algumas modificações. Vamos ver a sua linha de base. Deixa eu ver o que mudou tanto aqui. Ó. O gerenciamento que mudou bastante, né. Tivemos mudança no gerenciamento, porque a produção também mudou. Então mudou tudo, né? Mudou bastante coisa. Deixa eu ver a sua linha de base aqui, ó. Vamos ver. Project, Set Baseline. Salvou várias linhas de base, né? Mas não salvou a linha de base depois que você modificou esses outros custos. Então, ó, eu vou fazer o seguinte. Salvou 1, 2, 3. Vou salvar essa linha de base aqui, ó. A linha de base 4. É que você tem 4 linhas de base diferentes salvas. Então, eu vou pegar aqui, ó, o Save Interplan. Pegar a baseline, salvar na linha de base 4. E vou agora fazer um set baseline e vou salvar a linha de base. Ela vai destruir essa linha de base. E agora temos a linha de base igual aos custos, incluindo o custo fixo. Enfim, depois que a gente termina o planejamento, temos que salvar a nova linha de base, porque agora é essa linha de base que vamos perseguir, né? Essas outras aqui é para você ter um referencial comparativo. Uma era sem recurso, outra com recurso, outra com custo. Aí você fecha sua linha de base, aí bota mais custo fixo, bota custos extras, enfim, todos os custos
até fechar o seu planejamento. Aí você salva a sua última linha de base para ficar igual ao custo total do seu projeto. Conforme a gente vai fazendo o controle, esse custo total vai se modificando, mas a linha de base não. A gente analisa também os outros campos. Aqui, por exemplo, imposto 1, imposto 2 você colocou aqui, né? Lucro, tem até lucro. Olha que beleza. Vamos ver como está aqui o seu preço de venda. Como é que foi essa fórmula que você utilizou? Então pegou aqui o custo do número 1, número 2. E aqui vem até o número 3. Então você ainda fez além do exercício, já colocou até o lucro em cima do preço de custo, né? E com isso a gente calculou o preço total, né? Na verdade, o preço total é onde vão incidir os impostos, né? Mas para efeito de cálculo a gente fez dessa forma aqui. Então ficou excelente. Botou ainda o rollups somando, ou seja, os seus produtos estão somando o que está abaixo deles, essa fórmula. Olha, ficou muito bom mesmo, ficou muito legal. Poderia travar até, né? Fazer um lookup. Vamos ver aqui, ó. Se quisesse aqui, você poderia colocar um lookup. Aí vai falar que vai destruir aqui os seus dados. Bom, vamos fazer só para efeito de exercício. Poderia colocar aqui, ó, os valores. E aí você só permitiria esses valores através dessa marcação desse item. Vou fechar aqui. Vai destruir tudo que você tinha, né? Alguns não foram destruídos, ó. Aí só permite esses itens aqui, ó. Se eu quiser colocar aqui 12%, ele tá deixando. Vamos ver lá o que eu fiz. Ah, porque foi o 2, né? Que eu marquei, foi isso? Onde é que eu marquei isso? Será que foi no... Bom, vamos lá de novo. Não foi no 1. Ah, foi no 1. Então por que... Ah, tá. Eu marquei essa opção. Para desmarcar essa opção. Agora sim. Se eu colocar aqui... Bom, ele foi lá para colocar 13. Não, 13. Ele não deixa. Como ele já tinha feito 12 antes, ele foi lá para o nosso campo de marcações. Então, se quiser fazer algo mais preciso, você sempre tem a sua opção, né? Bom, vamos pegar aqui o próximo passo, que é o passo 16. Eu tenho 15, que é estimar os custos PV. Esse PV já pega também. Não, na verdade esse PV é do preço de venda, então não era para estar preço de venda naquele 15 comum. Vamos lá voltar para o 15. Tá aqui o 15, ele está com preço de venda. Então vamos fazer o seguinte: se você fez a tabela, vamos ver, More Tables, tabela 15. Deixa eu ver o que você fez aqui. Não, então vamos tirar isso aqui, ó. Primeiro deixa eu ver a tabela 16. Ah, você tem que fazer uma outra tabela. Então vou fazer aqui, ó. Vou copiar da 15, você finge que é 15 PV. Tá aqui, ó. 15 PV. E aí sim você tem esses campos. Agora, bom, era passo 15, né? Bom, destruir o passo lá, né? Vou botar aqui, ó. Passo 15, show em menu. Então vou fazer o seguinte: vou agora editar a 15, retirar isso aqui tudo com o botão del. Ok. Vou aplicar na tabela 15 e no modo 15, aliás, no modo 15 PV,
eu vou aplicar a tabela que eu criei. Vamos lá. Aqui, All Tables, e vou aplicar. Agora sim, aqui aparece imposto preço de venda, que a gente já explicou, né? E no 15 não aparece mais. Ok, vamos então para o modo 16. Aliás, o passo 16, né? Temos agora a divisão organizacional. Olha só, Roberto, como é interessante agora. Como a gente agrupando, a gente agrupa também os custos, ó. Vamos ver, porque você não tem nenhuma divisão, duas divisões dentro de uma só, né? É sempre assim, uma que se divide em uma, que se divide em uma. Nunca é uma que se divide em uma, que se divide em duas, por exemplo. A gente veria a diferença aqui. Mas como você não tem esse tipo de estrutura na sua empresa, ou nesse projeto, para esse projeto, né? Então a gente não consegue ver essa diferença. Fica tudo igualzinho. É uma pena. Vamos então passar para o passo 17, onde temos aqui agora o desembolso financeiro, né? Nesse passo temos aqui os recursos tipo budget, investimento e banco de horas. Vamos ver então, o seu projeto tem aqui o custo total dele. Cadê os budgets? Budget costs e o budget work. Outra vez, vamos fazer aqui, ó. Budget cost. Procurar aqui, mais fácil procurar budget work. Então temos aqui, ó, o nosso banco de horas e o nosso dinheiro disponível para investimento. Temos 765 mil para investimento, né, que era mais ou menos o que era o custo antigo, né, e um custo total do projeto atualizado de 546 mil e alguns quebrados. Então vamos ver aqui. Você tem teoricamente um dinheiro suficiente para você gastar ao longo do seu projeto, né? A gente verifica que o seu projeto tem um custo acumulado 546 mil e um custo do budget maior do que isso. Vamos ver. Já começa em abril. Baseline cost, quanto que ele tem aqui, e o custo acumulado mostrando aqui também. Vamos ver o seu projeto como um todo, mês a mês. Então temos aqui, ó, desembolso mensal, desembolso acumulado ao longo do tempo. Vamos ver aqui nos detalhes. Por que você botou tudo cinza? Você podia botar cores diferentes. Vou botar aqui uma cor azul, uma cor verde e a outra amarela. Vou botar o custo acumulado em cima. BCWS. Ah, não, os campos não eram esses não. Os campos são os campos. Vamos lá. Vou tirar aqui esse. Vou botar o budget cost e budget work. Agora a gente... Vou mudar a cor também. Vamos ver. Esse tá azul. Vou botar aqui, ó, o verde e o laranja. Ou vermelho, sei lá.
Bom, ficou muito colorido, né? Mas só para ilustrar mesmo. Então aqui, ó, eu vejo o budget cost e o seu custo. Tá muito ruim isso aqui. Vamos mudar então a fonte do azul. O que é azul? É o custo. Botar a fonte em branco e em negrito para sobressair no desenho. Não ficou bom aqui, ó. Ainda não saiu aqui, ó. Então vamos lá. Detalhes. Vou colocar aqui de azul claro. Pronto, melhorou. Então temos aqui, ó, um custo do seu projeto, custo acumulado. Temos então aqui, ó, o gasto mensalmente e quanto você tem para gastar. Gasto 81 mil, tem para gastar 85 mil. Gasto 81, tem 75 mil nesse mês. Então aqui já temos uma incompatibilidade. Uma previsão de custo de 75 mil e um gasto de 81 mil. Quando a gente coloca esse valor aqui, ó, de budget, automaticamente ele partilha esse valor ao longo do tempo, de acordo com o projeto. Mas na verdade a gente tem que pegar lá no nosso TAP, onde tem o orçamento sumarizado, e verificar esses valores mês a mês. Aí você vai descobrir que na verdade o que você tem aqui, ó, não é 75 mil para julho. Lá no seu TAP está escrito que você tem 52 mil aqui, ó. Aí você coloca aqui nesse campo 52 mil. Repare como mudou aqui o valor. Aí no final vai ter que dar aquele valor que você colocou aqui sumarizado. Mas de uma forma, ao longo do tempo, o seu orçamento, né, você tem que colocar de acordo com o seu termo de abertura. Aí você vai lá e vê aqui que você tem 82 mil. E assim por diante, você vai fazendo isso aí até ajustar de acordo com o seu termo de abertura. Se mesmo assim você descobrir que não vai conseguir fazer essas atividades programadas a esse custo, você tem pelo menos duas alternativas viáveis, Roberto. Ou você pode adiar algumas atividades, no caso em dezembro, para janeiro, e aí você consegue fazer com esse valor de dinheiro que você tem. Ou então você pode pedir um empréstimo ou algo desse tipo e complementar esses 5.620 para dezembro. Mas aí vai ter problema para janeiro também, ó, e assim por diante. Tem que verificar isso, porque a ferramenta não tem como você fazer automaticamente um adiamento de atividades por conta da insuficiência de recursos financeiros. Então você tem que fazer isso manualmente, ou no caso pedir um empréstimo, porque assim como está, torna-se incompatível o custo do projeto de acordo com os seus pagamentos para determinado mês. Então você pode fazer isso também com banco de horas, de acordo com budget work ou banco de horas, e com isso você compatibiliza as horas trabalhadas de acordo com a disponibilidade de horário disponível, disponibilidade na sua empresa. Então o seu próximo número é o número 19. Anote aí. Vamos para o seu passo 19. Eu achava que esse passo 19 era do passo task, não do resource. Você colocou no resource, vamos ver como é que ficou. É o grupamento aqui, né, dos seus recursos, né? Por isso você vê cada um dos recursos, quanto que eles estão custando para o seu projeto e o custo total dos seus recursos, né? Bom, tem recursos aqui supraalocados e não abriu o seu pool de recursos, mas você deve abrir aí o seu pool de recursos. Eu vou abrir aqui para te mostrar. Abrir aqui o seu pool de recursos. Então, Roberto, dá uma verificada aqui, ó, no seu arquivo.
em recursos, Share Resource, verifica aqui se você tem no seu pool de recursos mais de um arquivo aqui selecionado. Se você tiver, você seleciona, quebra o link dos arquivos que você não quer e deixa só apenas um, que é a última versão do seu arquivo. Se você salvar vários arquivos em salvar como do seu projeto, você acaba criando vários arquivos associados ao pool de recursos. E com isso, você tem um problema de ter superalocação de recursos indevida. Então, se esse for o caso dessa superalocação, você vai então e quebra esses links. Bom, então o exercício E6 está completo aqui, seu último número é o número 56. Vamos então iniciar a correção do seu exercício E7. Bom, falando em controle, temos a preparação para o controle, né? Anote o número 7. E vamos então ver os modos que compõem esse exercício E7, né? Então do 20 em diante, 20, 21, 22. Vamos falar do 20 primeiro. O 20 tem esse filtro, muito bem aplicado que você fez. A gente coloca aqui as atividades que começaram e ainda não terminaram. Acho que começaram e já terminaram, não interessa. E acho que ainda não começaram, também não interessa. Porque aqui nós queremos fazer um controle, uma fiscalização do que está em andamento. Então, eu posso até ver melhor como está esse filtro que você fez. Lá em View. Eu boto aqui em More Filters. Aqui, ó, exatamente o que a gente tinha que estar aqui, né? Começou antes da data e ainda não está 100%. Então, perfeito, o filtro está funcionando. Temos essa visão aqui. Passar aqui ao próximo modo, que é o 21, controle. Também temos a data, né? Fica um pouquinho complicado, né, da gente ver aqui esses números, né? Por causa dessa cor amarela de fundo, né? Vamos ver então aqui, ó. Temos aqui o início real, término real. Início real não está dando nem para ver, agora tá. Então, esse modo nada mais é do que o que vimos anteriormente, mas não mais de forma gráfica, assim, mostrando aqui aquelas atividades que ainda não terminaram, né? Então você tem, além do início real, término real, quanto foi completado e principalmente quanto que falta para acabar. Além das outras informações, essas são as principais. Também tem de custo, de relação ao trabalho. Bom, eu vou abrir agora o modo 21S para a gente acompanhar aqui, ó, esses outros modos. Bom, deixa eu voltar aqui, ó, com essas atividades que eu criei sem querer, né? Olha, Roberto, mais uma vez, essa tabela não é desse passo. Isso aqui é um modo simples. Se eu for olhar aqui em More Tables, eu vou verificar que não é para ter isso tudo. É para ter mais ou menos até aqui, ó. Daqui em diante você pode eliminar, que esse é um módulo de exibição simples S. Então eu tenho que ter o mínimo possível de campos aqui, ó. Bom, então é isso. São modos alguns mais simples, outros mais detalhados. Um pega mais o custo
Esses são os módulos 21. Vou dar uma passada rápida só para ver se está tudo certinho. Tem o C também. Já vem aqui, ó, detalha mais os custos, detalha o trabalho. Mas basicamente é a mesma coisa, só com detalhe maior ou menor. Vamos então para os módulos 22. Temos aqui agora valor agregado, planejamento, quanto que foi agregado, a variação do planejamento por quanto que foi efetivamente agregado. O SPI é o quanto foi feito em relação ao que era, quanto mais próximo de um melhor, ou seja, ainda não foi feito tudo que deveria ter sido feito de acordo com o planejado naquele prazo. CPI falando sobre o custo, né, o quanto que foi gasto, se foi maior ou menor do que o previsto, quanto mais próximo de um melhor. Vamos então aqui a verificação desses modos compostos. Temos aqui vários deles, falando mais em relação ao cronograma, falando mais em relação aos custos. Então vamos pegar aqui o modo relativo do valor agregado, mais voltada para o custo. Falando aqui basicamente sobre o custo, variação de custo em percentual também, o CPI. Então temos todas esses dados, esses indicadores com relação ao custo. O outro com relação ao prazo, variação de prazo, tudo isso. E temos também falando sobre os dois, custo e prazo. Prazo aqui em cima, custo embaixo. Então esse modo é basicamente só para verificação, não tem muita coisa que falar, mas se você ainda tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente para explicar cada um desses itens. São muitos itens, né? A gente perderia um tempo muito grande aqui falando deles, mas é basicamente para verificar se você concluiu esse modo e teve um entendimento do que significa cada um deles. Então temos, por exemplo, o BCWP, quanto foi agregado ao seu projeto, o BCWS, o planejado, o ACWP, o quanto foi efetivamente gasto, e assim por diante. Você vai fazendo o controle do projeto e vai aparecendo o indicador de cada um desses itens, né? Como você ainda não fez aqui, ó, não atualizou custos, fica mais difícil da gente ter essa precisão. Como a gente seleciona aqui, ó, aí você vê que não, você fez sim. Quando eu selecionei todas as atividades, veja aqui, ó, a CWP, quanto foi efetivamente gasto e quanto foi planejado. Bem próximo, né? Até aqui, ó. Mas aí tem a variação de custo, tem todos esses valores bem detalhados aqui pra gente, né? E com isso, então, vamos encerrar a correção no seu exercício. Seu último número é o número 40. Qualquer dúvida, então, entre em contato. Tá ok, Roberto? Um abraço.